Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 29 de março de 2025. E estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que diz: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutindo com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. A mensagem, um resumo aqui da mensagem do apóstolo Paulo em Tessalônica. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, inicia-se aí uma igreja com uma variedade significativa de membros. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason com busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Graças a Deus pelo santo alvoroço. E, na verdade, quem estava causando o alvoroço eram os judeus invejosos e não Paulo, Silas e seus companheiros. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. É óbvio que o reino de Jesus é o reino espiritual e não está em concorrência com os reinos dos Césares mundanos. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Cobraram fiança aí do Jason para poder soltá-lo. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E esta deveria ser a atitude de todo cristão: examinar as Escrituras para cada coisa que houve relativa ao Evangelho, para não confundir evangelho falso com evangelho verdadeiro. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Então, mais uma excelente recepção do evangelho aí na cidade de Bereia. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agindo e alvoroçando as multidões. Esse povo aqui era complicado, perseguia mesmo. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. E é interessante essa fala aqui, porque agora a gente já nota que o Lucas não está na equipe, ele está falando na terceira pessoa do singular, eles, e não nós, como anteriormente a primeira pessoa do plural. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Agora Paulo está em Atenas, capital da Grécia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, normal para os gregos.
Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Ali em Atenas havia uma sinagoga judaica, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela, chamando Paulo de tagarela, e às vezes os pregadores do evangelho vão ser chamados por alguns por termos semelhantes. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Então levaram aí para esse local de reuniões e discussões. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então, pelo menos eles estavam interessados na pregação de Paulo. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse a atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Os atenienses criam numa infinidade de deuses e eram tão preocupados em agradar aos deuses que criaram um altar para o Deus desconhecido. Tipo assim, se houver algum Deus que a gente não está cultuando aí, para que ele não fique indignado conosco, a gente faz um altar para ele aqui. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então Paulo pegou esse altar do Deus desconhecido para falar do Deus verdadeiro, que na verdade é desconhecido ainda hoje de muita gente. Aí ele vai descrever, e essa descrição dos versos 24 a 28 é maravilhosa, uma excelente descrição de quem é o nosso Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Essa é a descrição feita por Paulo aí, descrição de quem é o nosso Deus. E é uma descrição muito ampla, e ele cita até uns poetas gregos, né? Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Não dá para esculpir Deus. Não dá para criar uma imagem de Deus. A forma de criar uma imagem de Deus é se render a Cristo, que Deus mesmo forma a sua imagem em nós. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. A mensagem do arrependimento. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha a doutrina da ressurreição. O evangelho tem que ter arrependimento e a fé em Cristo, inclusive na sua ressurreição. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Alguns queriam ouvir mais e outros zombaram porque não criam em ressurreição. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, agora temos fruto do ministério de Paulo em Atenas.
Quero destacar apenas o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os atenienses são exemplos para todos os cristãos que recebem um ensino e vão verificar nas Escrituras se isso é verdade. Infelizmente, nós vivemos numa época de meios de comunicação que divulgam muitas coisas, grandes quantidades de informações o tempo todo, sobre todas as áreas, inclusive sobre o Evangelho de Cristo. E muito desse conteúdo é falso evangelho, falsa profecia. Jesus pronunciou isso, que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E muita gente está sendo enganada porque não estuda sistematicamente, persistentemente e profundamente as Escrituras. Precisamos ser estudiosos da palavra. Precisamos mergulhar, nos aprofundar no conteúdo bíblico para poder ficar prevenido contra falsos ensinos, falsas doutrinas. Muita gente confessa a fé em Cristo, tem caído em ensinos falsos, não está preparado para defender a verdadeira fé. Vamos estudar as Escrituras, meus amados. Amém? Vamos orar? Eu quero apresentar aqui os motivos de oração. Eu tenho recebido novas informações aqui sobre os pedidos de oração e quero compartilhar com os meus irmãos, até para que nas suas orações particulares você tente lembrar de alguns desses pedidos e orar por eles. Quais são? Orar pela salvação da família da irmã Raquel, pela salvação, retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar para os caminhos do Senhor, pela saúde da irmã Maria Luzimar e seu esposo, pela salvação da família da irmã Silvia, pelo retorno dos filhos da irmã Marlene, pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça, pela família da irmã Ana Lúcia, para que se voltem para o Senhor, especialmente sua filha Beatriz, Ana Beatriz, para que seja viva a plenitude da vida de Cristo para ela. Oremos pela irmã. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. O casal tem um filho autista, orar pelo filho autista. A irmã Raquel pede pela sua mãe, dona Nair, né, e pelas cuidadoras, para que não hajam conflitos entre elas. Oremos pela posse da irmã Nájila na vaga que ela passou para o concurso. Por um novo trabalho para o nosso irmão Julião. Oremos pela saúde da irmã Valderice, da irmã Letícia, pelo Agostinho, primo da irmã Aldair, que está tratando de um câncer, pela esposa do pastor Osemar, a irmã Marinês, está em avançado problema com o câncer. A irmã Raquel pede pela Nayara, né, pelo problema que afeta os olhos da Nayara. A irmã Luzinete pede por si mesma, né, vai submeter uma cirurgia nos olhos. A irmã Maria do Carmo pede por saúde dela mesma e da família. A irmã Raquel pede pela salvação e união desses casais, Patrícia e Gilvan, Paulo e Madalena, Joyce e André. A irmã Aparecida, Maria Aparecida, pede pela saúde da sua cunhada Rosinei, que vai ser submetida à cirurgia. Ela disse que dia 14 de abril está prevista a cirurgia. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. A irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. E a irmã Fátima pede pela sua família. A irmã Fátima é mãe do irmão Paulo Lourenço aqui da nossa igreja. A irmã Maria Silva pede pela sua aposentadoria. O irmão Donizete pede pela sua família e sua vida espiritual. A irmã Luzinete pede orar pela saúde do Paulo, esposo da Carmelita, que tá com problema sério lá. A irmã Beatriz pede por si mesmo, né, e por sua família, pela Igreja Batista do Itatiaia, aqui em Goiânia, pelo pastor Joel e irmã Edeleuza. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada Rosane, já falamos, que vai ser submetida a uma cirurgia no dia 14 de abril.
Quando você estiver nas suas orações particulares, tente lembrar de alguns desses pedidos. Vamos orar? Talvez eu não, é claro, não vou conseguir lembrar de todos, mas vamos interceder por eles. Deus os conhece. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso. Muito obrigado pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo e pelo novo dia. Obrigado pela proteção com que nos tem cercado. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Suprir em nossas mesas. Obrigado por poder começar nesse novo dia, alimentando nosso espírito com a sua palavra e orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que nossos irmãos fizeram e temos perseverado na oração em nome de Jesus. Interfere a favor do seu povo, Pai. Faça milagres a favor do seu povo. Usa, meu Pai, as circunstâncias no caso de enfermidades, médicos, medicina, remédios, ó Deus, para operar a favor do seu povo. E aí nós clamamos pelos enfermos, pelo Paulo, esposo da Carmelita, meu Deus, a necessidade da cirurgia da irmã Luzinete, pela saúde da Letícia, pela necessidade de cirurgia do meu primo Alex, pela situação do Agostinho, da esposa do pastor Osemar. Em nome de Jesus, interfere em cada uma dessas situações, na vida da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus maravilhoso, na vida da dona Nair, ó Deus que na idade avançada enfrenta os problemas do Alzheimer, em nome de Jesus. Em qualquer momento de lucidez ela se lembre de Cristo, ó Deus, e a luz do céu brilha em seu coração. Oramos pelas cuidadoras dela para que haja harmonia, um ambiente tranquilo em torno daquela senhora que requer cuidados especiais. Oramos pela saúde da irmã Letícia, da irmã Lídia, da irmã Valderice. Em nome de Jesus, cuida da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Em nome de Jesus, converte os nossos familiares aos caminhos do Senhor. Traz de volta aqueles que estão desviados. E aí nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, dos filhos da irmã Marlene, dos familiares da irmã Raquel, dos familiares da irmã Silvia. Pedimos, ó Deus, pelo assunto da aposentadoria da irmã Sheila, em nome de Jesus. Ó Deus, cada um dos pedidos aqui apresentados, rogamos por uma nova vaga de trabalho para o irmão Julião e o chamado para a irmã Nájila ocupar a função para a qual passou no concurso, em nome de Jesus. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, que a sua bênção esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos glorificar ao Senhor, ó Deus, toda a nossa maneira de viver, levando a sua bênção por onde formos e compartilhando-a com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.